mulheres, uma vez que o pater não corresponde à ideia do genitor, mas a todo homem independente que tem autoridade e domínio. A noção de patriarcado caminha junto com a noção do capitalismo, na medida em que são binômios, dominação e exploração, respectivamente. Ora, historicamente sabemos que a divisão sexual do trabalho surge a partir das sociedades industriais, no qual a função ligada à esfera privada, ou seja, o lar, passa a pertencer à mulher e a esfera pública, a fábrica, ao homem. Posteriormente, nós temos o capital que passa a exigir a força de trabalho dessa mulher. Todavia, a divisão sexual não muda. Enquanto a esfera reprodutiva é relacionada à mulher, a esfera produtiva fica para o homem. Vamos fazer um breve exercício de reflexão, certo? Então, assim, vamos pegar o exemplo de um homem morador de um bairro localizado na zona norte de Natal. Ninguém aí, um bairro? Nova Natal. Pronto, valeu. Então, assim, vamos pensar no cotidiano desse homem. Esse homem, ele é um morador de Nova Natal e vamos supor que ele trabalha em um canteiro de obras localizado na Zona Sul, ali na Cidade Satélite. Mais ou menos, a gente sabendo que a rotina de uma construção civil começa às 7 da manhã, mais ou menos de que hora esse homem ele acordaria para ir trabalhar? 4 horas, 3 horas para atravessar a cidade. Né? Haja o trânsito, né, ali na ponte. Tudo bem. Vamos pegar aqui 4h30. Vai, né? Porque homem, né? Aquela coisa mais rápida, né? Toma banho, né? Toma café, né? Um par, né? De calça, de pronto, já tá, né? Mulher aqui, a gente pega um pouco mais tempo, né? Na maioria das vezes, também isso não é uma regra, claro. Beleza, então ele sai de 4h30, certo? Acorda, melhor dizendo, 4h30, e aí ele vai, né, se arrumar, tomar café e etc. Chega lá no seu serviço antes das 7, certo? E aí ele vai ser liberado mais ou menos 17 horas, é quando está encerrando ali o expediente. Esse homem, ele chega mais ou menos de que horas em casa, de volta? 7 cacetadas. Engarrafamento, horário do rush ali, né? 8 horas, às 20 horas, pronto. Então, quase 3 horas para se deslocar, certo? Esse homem, ele vai chegar em casa, né? Ele vai tomar um banho, jantar, né? E provavelmente ali assistir, né? Jornal Nacional, está no horário, né? Novela, e depois ele vai dormir. Agora, vamos supor, certo? Que esse homem é casado e ele tem 2 filhos. E aí, vamos pensar na rotina da esposa desse rapaz, né? Desse cara. Vamos supor que eles têm 2 filhos, certo? Ela é uma lavadeira, né? Ela pode trabalhar em casa, né? Mas lava a roupa para fora. E aí, que horas essa mulher ela está de pé? Antes dele para fazer o café da manhã, né? Obrigada. Ela vai acordar, né, antes dele para fazer o café da manhã. Para quando o esposo acordar, já está ali pronto, né? Certo, então vamos supor que ela acorda, ele acorda 4h30, ela acorda 4 horas. Vai, né? Então ela vai acordar 4 horas, ela vai fazer o café dele, né? Deixar tudo pronto. O esposo sai do trabalho, ela vai pegar os 2 filhos, né? Que arrumar menino para ir para a escola dá trabalho, né? Ela vai arrumar as crianças, vai deixar essas crianças na escola. Obviamente que antes, né, de deixar as crianças na escola e antes do seu esposo sair, ela vai ali ajeitar um comezinho, né, para ele levar para o canteiro de obra, vai ajeitar as crianças, o lanche e etc. Né? Essa mulher ela vai deixar ali as crianças na creche ou na escola, retorna para casa, ela vai fazer o quê? Lavar a roupa. Tomar banho, ela vai fazer o almoço, né? Ela vai dar uma geral na casa, né? Ela vai pegar a roupa, que é o trabalho, né? O ganha-pão dela para lavar, né? Aí, digamos que ela vai fazer tudo isso à tarde, né? Pega o menino, dá o almoço dos meninos, dá banho nos meninos, ajeita a casa. Deu 7 horas, essa mulher está fazendo o quê? O marido que ainda está chegando. A janta, muito bem, né? Vai fazer a janta, vai dar de jantar para as crianças e para o seu esposo, né? Por que eu fiz esse exercício com vocês? A gente observa aí claramente 2
duas rotinas diferentes. Visivelmente, eu tenho uma mulher que depende mais de um turno para tarefas domésticas, que inclui cuidado da casa, dos filhos e do esposo. Agora, imaginem se essa mulher ela trabalha fora, pega aí um expediente de 8 horas. Possivelmente, ela atuará 2 vezes. Uma no exercício do trabalho remunerado, que é fora da esfera doméstica, e no trabalho não remunerado, que é dentro da esfera doméstica. E se tiver filhos e não tiver com quem deixar os seus filhos, ela vai recorrer ao quê? A mãe. Ou vamos supor que ela, não nesse exemplo, mas vamos supor que ela contrate uma babá para poder ficar com as suas crianças. Essa babá, caso ela tenha filhos, ela vai recorrer a uma outra mulher para deixar os seus filhos para poder cuidar do outro. Provavelmente essa mulher é sua mãe, e assim sucessivamente. Em suma, é o trabalho feminino, não remunerado, na esfera doméstica, que muitas vezes permite que o homem seja liberado para atender às exigências profissionais. O que quer dizer que esse homem passa a ocupar mais os espaços públicos, esse homem ele possui mais um tempo livre para fazer um curso de línguas, para praticar esporte, para o lazer, graças às vantagens produzidas por algo chamado de divisão sexual do trabalho. Embora atue até os presentes dias, essa relação que conecta a mulher ao privado e o homem ao público, ela é socialmente construída. Ou seja, ela não é, desde sempre, não está naturalizada na nossa sociedade. Entende-se por aqui como privado o uso feito por Hannah Arendt em A Condição Humana, para quem o privado não se define como privacidade e intimidade, mas como lugar da privação. Estar circunscrito ao espaço privado é estar destituído da relação com os outros, pela palavra ou pela ação. Inclusive, é estar destituído dos espaços de tomada de decisão, no caso de uma vivência política. Historicamente, a medicina social do século XIX reafirmou os espaços ocupados pelas mulheres a partir dos estereótipos reforçados do que viria a ser características femininas. Fragilidade, recato, predominância das faculdades afetivas a faculdades intelectuais, subordinação da sexualidade, vocação maternal. Tudo, ou melhor, todas as mulheres que se desvirtuassem disso eram tidas como criminosas natas, prostitutas, loucas e banidas do convívio social. No século XX, a conquista de certos espaços públicos por mulheres, a saber, jornais e magistérios, se deu com certas restrições. Para atuar em jornais, muitas vezes era necessário para essa mulher esconder-se por trás de pseudônimos masculinos. Para o acesso à educação, primava-se por uma educação para o lar e para o filho, uma vez que a mulher era vista como responsável pela geração que nasce. Um grande exemplo disso, e mais próximo possível da gente, é a criação da Escola Doméstica de Natal, ali no ano de 1914, que esse projeto ele vai ser pensado por Henrique Castriciano, que embora a gente coloque ele como paladino da educação da mulher na cidade de Natal, na verdade uma educação que é pensada para o lar, uma educação que vai ensinar a mulher ali, a cuidado com a casa, os cuidados com o filho. Porque essa mulher, quando ela se educa, ela é educada pensando em educar aqueles que vão dar continuidade, aqueles que vão administrarem uma nação. No que diz respeito às próprias mulheres da história, o esquecimento destas não é apenas uma perda simples de memória acidental e contingente, mas o resultado de uma exclusão consecutiva à própria definição de história, gesto público dos poderes, dos eventos e das guerras. Segundo Michel Perrault, em Os Excluídos da História, há um grave silenciamento na própria historiografia. Ao abordar da antiguidade greco-romana à Idade Média, Georges Duby, em 1991, e dada no fim da sua obra como um anexo. Mulheres, : o que sabemos sobre elas? As mulheres são indicadas bem como um anexo, como se fosse parte de uma história masculina, uma parte do homem, talvez uma costela.
Mais à frente, temos a própria Escola dos Anales, de 1930, período importantíssimo para a historiografia, em que Marc Bloch, Fernando Braudel e companhia enfatizam a importância de abordagens econômicas e do social, ambos categorias que são assexuadas. Nos anos de 1970, temos finalmente o aparecimento de uma história das mulheres, motivada principalmente pelo esmigalhamento da história, pelo aumento de mulheres nas universidades, onde a gente já tem nessa época muitas mulheres tanto estudando como lecionando, e pela visibilidade que os movimentos de mulheres passaram a ter. A consequência desse movimento, uma abordagem tardia, está na invisibilidade da mulher no próprio campo historiográfico. Façamos uma reflexão. Qual é o lugar ocupado atualmente pelas historiadoras? É possível hoje desenvolvermos um trabalho acadêmico, seja uma dissertação, uma tese ou um trabalho de encerramento, sem usar uma única mulher na bibliografia. E isso é, no mínimo, preocupante. E não é que seja obrigado a gente tem que citar uma mulher na bibliografia, né, quando a gente vai pensar no trabalho acadêmico. Mas eu tenho certeza que essas mulheres elas estão produzindo, né, elas estão inseridas na academia, então por que elas estão sendo ou não sendo referenciadas? O 28º Simpósio Nacional de História, promovido pela Associação Nacional dos Professores de História, realizado no ano de 2015 na Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Joana Maria Pedro proferiu uma interessante palestra intitulada O Lugar das Historiadoras, Feminismos e Relações de Gênero. Em sua fala, Joana Pedro relatou algumas entrevistas com amadas historiadoras. Para ficar no nome, né, o pessoal aí da história, a gente tem Laura de Melo Souza, Alicia Canabrava, Emília Viotti, Maria Odila Dias, Angela de Castro Gomes, e chamou a atenção para um fato comum entre os relatos. As historiadoras mencionavam a dificuldade e o obstáculo de conciliar a trajetória profissional, realização de mestrado, de doutorado, de pós-doc, e a esfera familiar, sobretudo a criação dos filhos e das filhas. Um ponto comum nas falas das historiadoras foi a necessidade de pararem a sua atuação na academia entre a gravidez e o crescimento dos filhos. Em contrapartida, Joana Pedro também apresentou fala de alguns historiadores, como Boris Fausto, entre outros, em que a menção à família, esposa ou filhos estava atrelado ao apoio recebido para que os mesmos pudessem alcançar seus objetivos. Então, enquanto as historiadoras relatavam a dificuldade de continuar na academia por causa da gravidez que tiveram, da criação dos seus filhos, os historiadores entrevistados, eles tratavam a família como, o apoio, foi importante, minha mulher chegou junto, os filhos compreenderam minha ausência. Então, é bem nesses termos. Precisamos novamente relembrar a diferença e disponibilidade de tempos livres e a força trabalhadora não remunerada feminina sustentando o masculino. Não é preciso ir muito longe. Essa palestra que eu vos falo nesta noite, por exemplo, foi produzida em meio à preparação de aula, cuidado com a filha, preparo do almoço, lavagem de roupa e organização da casa. Precisamos falar da divisão sexual do trabalho presente na realidade de todas as mulheres, independente de raça, classe. Aí fulano te ajuda, que bom, faz tudo, dá banho no filho, dá de comer, etc. A gente precisa fazer que a sociedade tenha de uma vez por todas, que pais não ajudam, pais cumprem o papel que você sabe que é ser pai. Durante essa construção de lutas nos campos sociais, políticos e entre outros, tivemos uma série de discursos que indicavam os perigos na pretensão das mulheres pela igualdade, usando um ponto de vista moral e físico. O esporte, por exemplo, na década de 1920, é visto como uma desfeminização e degradação da mulher, ao ponto de serem acusados como responsável pela esterilidade, desvios e complicações ovarianas. Os discursos reforçadores de estereótipos da mulher
de uma sociedade tradicional vem de todos os lados. Não apenas instituições como a Igreja Católica, mas da própria esfera alternativa. Passa o slide, por favor. Ó. Aí eu trouxe um semanário, certo, da época, chamado de Pasquim. Né? O Pasquim, ele é um jornal que vai surgir ali na década de 60, né? Ali numa época que a gente está vivendo a ditadura militar no Brasil. E o Pasquim, ele se pretendia, né, ser um semanário que fazia uma oposição direta, né, obviamente uma imprensa alternativa, ao regime militar. Além disso, ele também era porta-voz do movimento de contracultura, que a gente tem muito forte na década de 1960. O Pasquim reuniu em suas páginas nomes como Jaguar, Ziraldo, Milor Fernandes, empenhados em ataques às feministas. A edição de número 345, de 12 de fevereiro de 1976, os anseios das mulheres por emancipação é visto de forma grosseira por Milor Fernandes. Lê-se, né? E aí o Milor, ele coloca a visão, né, do jornal para as feministas da época. Isso eu estou falando da década de 70. Por serem emancipadas e se terem dado assombrosamente bem na emancipação, elas resolvem que não bastava só deitar com quem bem entender. Pois o que se chama de emancipação é, em geral, deitar com bem com quem bem entende. Simplificava assim a emancipação, quesito importante e complexo para as mulheres da época, como um desejo de promiscuidade. Dizia que ela queria se emancipar para se deitar com que homem quisesse, quantos homens ela quisesse. Atenção aos discursos do século passado para trazer algumas considerações sobre os ataques que a militância feminista vem sofrendo ultimamente. Estamos vivendo tempos, em pleno século XXI, que representam verdadeiros retrocessos a um forte conservadorismo no sentido moral e, acredito, de um conservadorismo político. Vivemos a sociedade da bela, recatada e do lar, que parece querer impor um modelo de mulher específico. Recentemente, pouco mais de um ano, tivemos uma viralização no mundo das redes sociais de uma série de críticas e hashtags em resposta à matéria publicada pela revista Veja, em 18 de março de 2016, sobre a atual primeira-dama Marcela Temer. Você pode passar aí, por favor, José? Olha, muita gente se lembra, né, da entrevista, né, que a Veja fez com a Marcela Temer. O que é interessante? A chamada da reportagem traz os seguintes termos, e aí já aparece logo após a foto dela. A quase primeira-dama, né, já que a gente tem antes aí do impeachment de Dilma, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com um vice. E aí, tá bem negrinho ali, né, para chamar a atenção. Primeira-dama, né, vestidos na altura do joelho, aparecem pouco, né? Ao longo do texto, destaco alguns termos utilizados para fazer menção a Marcela, e isso é na entrevista. Mulher de sorte é um termo utilizado. Casou-se com 20 anos, o vice, então, com 62, foi seu primeiro namorado. Também é um termo, né, utilizado na reportagem. Lindo, né, para a primeira vez. Educadíssima, vice-primeira-dama do lar. No carnaval, Marcela Temer planejou uns dias de sol e praia só com seu marido e filho. Veja bem, ela estava na praia, exclusivamente com o marido e filho, né? Ela não estava, né, nas ladeiras de Olinda, nem no carnaval em Caicó, não. Ela passou o carnaval ao lado da sua família. Outro termo utilizado. Marcela sempre chamou a atenção pela beleza, mas sempre foi recatada. E, para finalizar, ela gosta de vestido até o joelho e cores claras. As críticas direcionadas à reportagem seriam uma visão intolerante sobre o modo
vida escolhido por uma mulher? Os feminismos partem de uma premissa principal de que a mulher pode ser o que quiser, inclusive dona de casa, se essa mulher quiser ser. O que é uma realidade de muitas das mulheres brasileiras. No entanto, a crítica não é a mulher que Marcela escolheu ser, mas a modelo colocado como vitrine ao estampar em uma capa de revista. Se faz uma crítica ao modelo feminino, pretensamente a ser exaltado, o da bela, recatada e do lar. Passa aí para mim, por favor. Outro meio de informação, a revista Isto É, no mesmo período veiculou na capa a perda de condições emocionais da ex-presidente Dilma Rousseff em meio a uma crise política instaurada no Brasil, antes do seu impeachment. Na notícia, percebe-se em letras amarelas, ali debaixo de as explosões nervosas da presidente, alguns termos como explosões nervosas, fora de si, quebrando móveis, irracível, surtos de descontrole. Dilma Rousseff apresenta aqui um modelo de mulher e, ao mesmo tempo, de anti-mulher. Mulher porque fazem referências, características de uma emotividade excessiva, indicada por antigos e superadas, leituras como sendo inerente às mulheres. Dilma Rousseff também é apresentada como anti-mulher. A intenção é mostrar que uma mulher que ocupa o maior cargo político de um país é histérica, louca, descontrolada, quando o espaço que deveria ser ocupado por ela seria de efeito decorativo, ou seja, primeira-dama. De acordo com Luiz Felipe Miguel, um dos autores de um livro muito bom chamado Feminismo e Política, a fala e os atos das mulheres inseridas no campo político carregam marcas de inferioridade devido à disposição afetiva associada a elas, julgadas sempre como compassivas. As marcas da feminilidade no discurso reduzem a legitimidade da falante. Desse modo, o veículo informativo critica a emotividade excessiva relacionada com o gênero feminino. Além de supor em suas entrelinhas a necessidade de uma frieza da racionalidade em meio a um caos político, que no caso não cabem como características para o feminino. Por mais recente, pouco mais recente, agora em 2017, no dia 8 de março, o discurso do atual presidente da República, Michel Fora Temer, discursou em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O que deveria ter sido uma homenagem soou como um retrógrado ao reduzir a atuação da mulher à necessária para detectar os desajustes de preço no supermercado ou as flutuações econômicas no orçamento doméstico. Os textos dirigidos a Marcela Temer, a Dilma Rousseff e às mulheres brasileiras no discurso de Temer fazem parte de um retorno ao ideal do feminino que identifica a mulher ao amor, ao afeto, à loucura, ao lar, ao espaço privado. O retrocesso não termina por aí. Pode passar. Observa-se nas redes sociais um conservadorismo latente que pulula os comentários de notícias envolvendo práticas de violência contra as mulheres. Para ficarmos em um exemplo, no mês de maio, dia 26, percorreu a internet o caso de uma menina na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, que adormeceu durante uma corrida de Uber. E quando acordou, o motorista tentava estuprá-la. Vocês já devem imaginar os comentários da notícia. Eu, um dia, fiz um acordo comigo mesma que eu não ia mais ler os comentários das notícias publicadas nas redes sociais. Pois é. Só que é mais forte do que eu. Mas na maioria das vezes, quando eu estou lá já no 10º comentário, olhando, eu me arrependo. Por que danada eu comecei a ler isso? E se vocês observarem nesse fragmento que eu peguei no Facebook, os comentários da notícia são assustadores. Quem é que dorme em uma corrida de Uber?
Tem uma parte que ele fala, né? Quer dizer, eu quis, né? Anda de ônibus para evitar ser estuprada, aí a mulher tem que andar de ônibus. Então, assim, a gente tem no Brasil uma cultura muito forte, que é a chamada cultura do estupro, onde insiste em dizer, né? Não basta a gente ser violentada, mas a gente ainda tem que lidar com um conjunto de pessoas que acham que a culpa é da vítima. Diante de um cenário em que em sua maioria, as mensagens deixadas pagam a vítima pelo simples fato dela ter adormecido. Não é muito difícil encontrar casos parecidos, quando o estupro é o assunto da vez. Há uma cultura do estupro no Brasil que insiste em culpabilizar as suas vítimas, que minimizam a violência praticada por seus algozes e maximizam a roupa, as atitudes, as bebidas consumidas, as companhias e o comportamento da vítima. Diante de um cenário em que pesquisas apontam que o Brasil é um dos piores países para se nascer ou se tornar mulher. Como combater os desafios impostos ao feminismo e reforçados por um conservadorismo moral? Aponta ao menos 2 meios, além de, claro, da importância de uma ativa militância na rua, da importância de se auto-organizar em coletivos feministas, mas uma representatividade política efetiva e a resistência por meio da educação. Antigamente, o voto era uma via de acesso aos espaços de tomada de decisão. No entanto, nas décadas seguintes, a conquista do voto pelas mulheres, percebemos que o direito do voto feminino não modificou a existência de uma elite formada quase que exclusivamente por homens. Temos no Brasil, em média, 60% de eleitoras e ainda assim apenas 11% de prefeitas, 8,7% de deputadas, 7,9% das governadoras são mulheres. No Congresso Nacional, de 594 cadeiras ocupadas, apenas 63 delas pertencem às mulheres. A existência das mulheres na política não significa um direito comprometido com as questões de gênero e muito menos elimina a desigualdade política. Como definiria Pierre Bourdieu, o campo político funciona como um espaço social bem estruturado. A política é majoritariamente masculina, na qual as regras impõem incessantes obstáculos às mulheres. Há 3 meses atrás, o vereador do PTB, Cícero Martins, se dirigiu em sessão ordinária na Câmara Municipal de Natal à vereadora Natália Bonavides, do PT, e disse que aquele espaço não era lugar de mulher. Mais do que representatividade feminina, mais do que eleger mulheres, é preciso fazer avançar uma agenda feminista, de modo que as mulheres nessas instâncias representativas sejam capazes de promover questões de mulheres. É preciso mudar a política para mudar a vida das mulheres. O segundo meio é a importância de inserir a luta no âmbito da educação. Há 2 anos atrás, presenciamos em audiência sobre o plano da educação, que trata das diretrizes do ensino, pelo menos ali nos próximos 10 anos, a retirada dos termos identidade de gênero, diversidade e orientação sexual. Mais recente, o Ministério da Educação e da Cultura, em abril de 2017, retirou do texto da Base Nacional do Currículo Comum os trechos que faziam alusão ao gênero após os ajustes finais de uma redação. No primeiro caso, a sessão realizada na Câmara de Natal contou com a participação de coletivos feministas contra a medida e ainda de grupos religiosos que afirmavam ser um perigo do que nomearam ser uma ideologia de gênero presente na escola. Isso foi minimamente uma atitude antidemocrática, dogmática e não inclusiva. Tais medidas contribuíram para invisibilizar a necessidade de se falar sobre gênero, sobre uma sociedade homofóbica, uma sociedade transfóbica, uma sociedade machista e um estado como o Rio Grande do Norte que apresenta um alto índice de feminicídio.
Obrigada. Segundo dados do Observatório da Violência Letal Intencional do Rio Grande do Norte, óbvio, aponta-se uma crescente porcentagem relacionada às mortes de mulheres no estado. Sobretudo, acho que em agosto de 2016, a gente teve, no início do mês, era dia 8 de agosto, e cada dia tinha sido assassinada uma mulher na o que a gente chama de Grande Natal, Natal, Panamirim, Seramirim e etc. É preciso se falar de gênero, de feminismos, de igualdade e de diferença de gênero dentro e fora de sala de aula. No último final de semana do mês de maio, foram assassinadas 6 mulheres no município do que compõe a Grande Natal, no caso agora no último final de semana do mês passado. O que mostra uma necessidade de se falar sobre gênero dentro e fora das salas de aula. Encerro a minha fala, parece certo, que em tempos de crise, seja ela econômica, moral ou política, o que se observa é que alguns valores sobre as mulheres são reforçados no sentido de fortalecer um papel normativo, dona de casa, trabalhadora, mãe, resignada ou a tríade, bela, recatada e do lar. Esses valores trazem consigo um maior controle sobre nossos corpos, seja por um moralismo, seja por uma política de austeridade, cortes na educação, reforma da Previdência e cortes também na saúde, seja por projetos de leis que criminalizam o aborto, seja por violências físicas e simbólicas. De maneira mais isolada, no âmbito profissional, enquanto professora de História do Ensino Médio Integrado, venho atuando em sala de aulas, tentando dar maior visibilidade às mulheres. Nos livros didáticos de História, por exemplo, raramente ou pouco se tem sobre a atuação feminina, quando não vem naquelas caixas, textos complementares, aí traz a atuação das mulheres. Você tem capítulos ali como, por exemplo, economia mineradora, iluminismo. O iluminismo ele não traz nenhuma mulher pensadora daquela época, apenas filósofos, homens. É preciso desocultar, retirar essas vozes da invisibilidade. Recentemente, há uns anos atrás, a Câmara Municipal de Natal, ela elegeu Clara Camarão como uma das heroínas da cidade. E foi interessante porque, apesar de ter algumas ressalvas a essa construção de herói e heroína, é interessante porque pouco se sabe, pouco se ouviu falar sobre Clara Camarão. A gente ouve mais falar sobre Felipe Camarão, ou seja, personalidades masculinas na história. E fora do âmbito profissional, a luta se faz constante na educação e na desconstrução, em casa e nos demais espaços ocupados. E assim, nós vamos seguindo em marcha até que todas sejamos livres. Peço licença para finalizar esta fala com um poema de uma filósofa chamada Adélia Prado, presente na obra Bagagens. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas sinto o que escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigrees. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrada. Eu sou. Obrigada. Agradecemos a participação de Maiara aqui, na nossa palestra. E vamos abrir a primeira sessão de perguntas, com 3 perguntas. Aqueles que quiserem perguntar, levante o braço e a gente vai iniciar. Algum interesse? Alguém?
sobre o discurso de fronteira na capitania do Rio Grande. Ela fala que fronteira é a questão do comércio mesmo ser explorado, e vai ressaltar a palavra fronteira também da exploração sexual que acontece muito em Natal. Aquela visão do estrangeiro, vamos para o Brasil, específico Natal, que a mulher ela tem a sua formosura, ela é tudo de bom e vamos aproveitar. Como é que professores em formação a gente tem como defender e explicar que a mulher tem autonomia, ela tem ideologia, ela tem sua escolha e não tem um objeto? Alguém mais? Para perguntas, comentários? Mayara, já que a sua pesquisa nessa área de feminismo no Rio Grande do Norte, o que se tem, assim, por exemplo, do feminino negro? Aqui, assim, diz que bem do primórdio mesmo. Alguém mais? Na sua opinião, você falou sobre feminicídio. Como você vê uma política mulher, esse tipo de conduta dos homens em relação a você é a favor da pena de morte aos estupradores ou não? Bolsonaro mesmo. Tá bom. Aqui a primeira pergunta. Muito interessante, o estudo de Maria Mia, sobre essa questão da objetificação da mulher, né? Na verdade, sobre prostituição, né? Chegando bem na centralidade mesmo da coisa, a prostituição ela não consegue ser um consenso dentro do movimento feminista. Primeiro falando, depois aí eu falo, né, como educadora, etc. É porque na prostituição você tem duas coisas, né? Você tem a defesa de uma mulher que é autônoma, melhor, que ela é dona do corpo, né? Então ela pode usar, fazer o que bem ela entende. E por outro lado você tem a ideia, né, de que, beleza, ela tá ali, né, ganhando dinheiro, utilizando seu corpo, mas ela está sendo objetificada, ela está fazendo aquilo do seu corpo objeto. Então, é interessante porque dentro do próprio movimento feminista, né, e é interessante porque a gente começa a entender que existem tantas correntes do feminismo, porque não há, né, nem sempre há um consenso entre eles, a gente tem essas duas visões da prostituição, tanto que tem feministas que apoiam as mulheres que são prostitutas, que querem ser reconhecidas, né, como uma profissão legal, como tem movimentos, né, as feministas que vão dizer que não, né. Isso tem que ser combatido porque tem a ver com a exploração, né, o capitalismo e etc. E como educadora, isso é um grande desafio, né, sobretudo quando você é educadora de uma parcela que são alunos, na verdade são alunas de um bairro mais periférico, né, onde a gente tem essa constante, faz parte da realidade dessas alunas, né? Ainda mais quando você tem uma opção dessas mulheres que tem o quê? Um dinheiro que vem, né, facilmente, pelo menos parece ser um caminho mais fácil, né? Então, assim, como educadora, né, a gente tem uma constante luta em sala de aula e mostrar para essas meninas, né, que a objetificação do corpo ela é presente não apenas nessa realidade, mas também nas próprias mídias, né, porque não é só o estrangeiro, né, que vê a gente, como vê as mulheres fora, mas é a própria mídia que tem ali totalmente reforçado o culto ao corpo, né, ainda mais quando se é negra, né, porque ali o corpo da mulher é negra, como sensual, como a cor do pecado e etc. Né, e provavelmente essas meninas de periferia elas são negras, né, são jovens negras. Então, aqui nesse debate, né, porque a gente tem que escolher um lado. E aí, né, eu vou condenar a prostituição ou eu vou ser a favor? Né? Mas aí
me coloco contra, né, por entender mais esse lado